Olá, estamos chegando aqui para apresentar mais uma videoaula para vocês. O tema de hoje é um tema bastante interessante e que é de muita importância para aquele que se dedica ao estudo e à interpretação dos textos sagrados. O nosso tema de hoje será o significado das palavras. Tá? Em linguagem bíblica, como em qualquer outra literatura, existem palavras cujo significado varia muito segundo o sentido da frase e o argumento em que ocorrem. Por isso, é muito importante identificar e determinar sempre qual o pensamento especial que o autor do texto se propôs expressar e, tomando-o por guia, poder-se-á então, determinar o sentido positivo da palavra que oferece dificuldade. Portanto, é tão natural como importante o que chamamos de a regra segunda. E o que isso significa? Significa que é absolutamente necessário tomar as palavras no sentido que indica o conjunto da frase. Nos exemplos que eu vou dar para vocês aqui a seguir, veremos como varia, segundo a frase, texto ou versículo, o significado de palavras muito importantes, acentuando assim a importância desta regra. Para ficar bem claro, esses exemplos vai esclarecer para vocês a importância desta regra. O exemplo número 1 que eu tenho para vocês é o seguinte: fé. Então, vamos tentar entender o que significa a palavra fé ordinariamente. A palavra fé significa ordinariamente confiança, mas tem outras opções também. Então, a respeito do apóstolo Paulo, lemos o seguinte: agora anuncia a fé que em outro tempo combatia. Isso se fala sobre Paulo. A respeito do apóstolo Paulo, então, nós lemos, está escrito ali no Evangelho o seguinte: agora anuncia a fé que em outro tempo combatia. Do conjunto desta frase, claramente vemos que fé significa crença, ou seja, a doutrina do Evangelho. O apóstolo disse que Deus julgará o mundo com justiça por aquele varão que destinou, dando fé a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, pelo conjunto deste versículo, fé aqui não significa confiança nem crença, mas prova ou demonstração. Vamos a outro exemplo para que possamos entender melhor. O exemplo é o seguinte: mas aquele que duvida é condenado se comer, pois o que faz não é proveniente da fé, e tudo o que não provém da fé é pecado. Pelo conjunto deste versículo, e considerando tudo, concluímos que a palavra fé ocorre no sentido de convicção, ou seja, convicção do dever cristão para com os seus irmãos. Vamos a um outro exemplo para esclarecer bem este panorama. Este exemplo é a salvação, a palavra salvação, por exemplo. A palavra salvação é aplicada com frequência no sentido de salvação do pecado e suas consequências. Entretanto, tem ainda outros significados. Lemos, por exemplo, que Moisés pensava que seus irmãos entendiam que Deus lhes daria salvação por sua mão. Guiados pelo conjunto do versículo, compreendemos que a palavra salvação ocorre aqui no sentido de liberdade temporal. Por quê? Porque agora está mais perto de nós a salvação do que quando recebemos a fé. Aqui, salvação
equivale à vinda de Cristo, a chegada dele entre aqueles que o esperavam. Como escaparemos nós se tivermos descuido de uma tão grande salvação? Considerando a integridade desse texto, salvação significa então, salvação aqui então significa toda a revelação do Evangelho, toda a revelação daquilo que está escrito. Um outro exemplo, a palavra graça, por exemplo. O que significa na Bíblia? O significado ordinário da palavra graça é favor. No entanto, ela é usada em outros sentidos também. Lemos neste versículo que vamos citar para você agora aqui, por graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, pois é dom de Deus. Então, pelo conjunto deste versículo, se vê claramente que graça significa a pura misericórdia e bondade de Deus manifestada aos que creem sem nenhum mérito da parte deles. O Senhor dava testemunho à palavra da sua graça, quer dizer, a pregação do Evangelho. Esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. O conjunto aqui expresso nos diz que a graça equivale à bem-aventurança que coincidirá com a sua vinda, ou seja, com a vinda de Cristo. Aqui, a graça de Deus se manifesta trazendo a salvação. Aqui, nesse conjunto de palavras, aqui a palavra graça aparece no sentido do Evangelho, de sentido do Evangelho. Boa coisa é ter o coração confirmado pela graça, e não por viandas. Considerando todo o texto, graça equivale às doutrinas do Evangelho em oposição às que tratam de viandas relacionadas com as práticas judaicas, como está escrito lá em Éfesos, capítulo 2, versículo 8, também em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 13, na primeira epístola a Pedro, capítulo 1, versículo 13, também Tito, capítulo 2, versículo 11, e Hebreus, capítulo 13, versículo 9. Vamos lá para mais um exemplo. Exemplo 4, carne. Então vamos tentar entender qual o sentido ordinário da palavra carne. Pelas obras, carne, pelas obras da palavra, nenhuma carne se justificará diante de Deus. O conjunto dessa frase, vejam bem, prestem bem atenção, o conjunto dessa frase indica que a palavra carne aqui significa pessoa. Dar-vos-ei um coração de carne. Então aqui já significa disposição terna e dócil. Nos desejos da nossa carne, em que também andamos em outro tempo. Significa aqui, os desejos, a palavra carne aqui, no sentido, significa os desejos sensuais. Então, Deus manifestado em carne, ou seja, isto é uma forma, significa aqui, nesta frase, significa em forma humana. Deus manifestado em carne, isto é, em forma de pessoa humana. Tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne. Aqui, neste texto, neste contexto geral, quer dizer, por observar cerimônias judaicas como a circuncisão que se faz na carne,
Romanos capítulo 3, versículo 20, e também está lá narrado em Ezequiel capítulo 36, versículo 26, Éfesos capítulo 2, versículo 3, e primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, e também em Gálatas, capítulo 3, versículo 3. Vamos a outro exemplo. Sangue. Então, o que significa sangue? O significado ordinário da palavra sangue. Sangue. Falando da crucificação de Cristo, dizem os judeus: o seu sangue seja sobre nós e nossos filhos. Vamos lá. Orientados pela nossa regra, pela regra que nós estamos estudando aqui nesta videoaula, então orientados pela nossa regra, então verificamos que a palavra sangue ocorre aqui no lugar de culpa e suas consequências por matarem um inocente, ok? Então veja bem, que aí o sentido já fica totalmente diferente, daquele costume usual que temos de entender a palavra sangue. Então aqui ela significa, sangue vem significar aqui nesse texto, de acordo com a regra que nós estamos estudando aqui nesta videoaula, sangue vem significar o quê? Ele ocorre aqui nesse texto que nós colocamos aqui para você, no lugar de culpa, ou seja, culpa e suas consequências por matarem um inocente. Então vamos lá a um outro exemplo sobre sangue. De um só sangue fez Deus toda a linhagem dos homens. Quer dizer, de um só homem, Adão, Deus criou toda a linhagem de homens. Temos redenção por seu sangue. Justificados no seu sangue, por ele seremos salvos da ira. Então aqui, o conjunto dessas frases torna evidente que a palavra sangue tem o mesmo sentido de morte expiatória de Cristo na cruz, conforme nos narra Mateus capítulo 27, versículo 25, e também Atos capítulo 17, versículo 26, Éfesos capítulo 1, versículo 7 e Romanos capítulo 5, versículo 9. Ok? Então, conforme pudemos compreender, esta regra tem importância especial quando se trata de determinar se as palavras devem ser tomadas em sentido literal ou figurado. Para não incorrer em erros, convém ainda, neste caso, deixar-se guiar pelo pensamento do autor do texto, por aquele que escreveu o texto, e tomar as palavras no sentido que o conjunto do versículo indica. Por exemplo, tomou Jesus o pão e o abençoou e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, todos vós, isto é o meu corpo. Então, acompanhando aqui a ideia central desse versículo, em seu conjunto, nos fica claro que a palavra corpo não é usada aqui em sentido literal, mas figurativo, porque Cristo partiu o pão e não o seu próprio corpo, entregando-se ele mesmo por inteiro, pão da vida e não parte de sua carne material. Jesus, porém, usa a palavra no sentido simbólico, dando-lhe a compreender que o pão representa o seu corpo. Ok? Neste outro exemplo que vamos ver agora aqui, que eu vou passar para vocês, Cristo diz a Pedro: a ti te darei as chaves do reino dos céus. Pelo conjunto desta frase, vemos claramente que a palavra-chave não pode ser entendida em seu sentido literal ou material, porque o reino dos céus não é um lugar terreno onde se penetra com simples uso de uma chave. Devemos tomá-la, portanto,
em sentido figurado, sendo as chaves o símbolo da autoridade. Entenderam? Então, a autoridade de atar e desatar, permitir, não permitir, perdoar ou reter pecados, que depois foi entendida em outras passagens do Evangelho aos demais discípulos. Mateus foi estendida aos demais discípulos em outras passagens do Evangelho. A autoridade de atar e desatar, permitir ou não permitir, perdoar ou reter pecados, que depois foi estendida em outras passagens do próprio Evangelho aos demais discípulos, conforme nos narra Mateus capítulo 26, versículo 26, capítulo 16, versículo 19, capítulo 18, versículo 18, e também conseguimos ver isto em João capítulo 20, versículo 23. Muitos outros exemplos poderiam ser aqui enumerados para vocês, porém, consideramos serem estes suficientes para nos dar uma ideia do uso desta regra e da grande necessidade de estudarmos com atenção as Escrituras Sagradas. Ok? E chegamos aqui, espero que vocês tenham compreendido aqui esta regra que nós estudamos hoje nesta videoaula, e estaremos de volta na próxima videoaula, em breve, trazendo para vocês, conversando, discutindo aqui como tema da nossa próxima videoaula, texto e contexto, ok? Eu espero a todos vocês tenham todos um bom estudo e até a próxima videoaula. Um beijo a todos.